É uma grande bênção ter na organização de Jeová tantos irmãos e irmãs, jovens e idosos, que querem usar as suas vidas para servir a Jeová de todo o coração. A Bíblia elogia essa excelente disposição. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: "Se um homem está se esforçando para ser superintendente, deseja uma obra excelente." Falando sobre esse assunto, a Sentinela de 15 de maio de 2010 disse o seguinte: um cristão não se torna superintendente de modo automático. Ele precisa procurar alcançar essa obra excelente. Isso inclui servir aos irmãos, cuidando bem de suas necessidades. O homem que procura alcançar esse privilégio com motivação correta não é ambicioso. Ao contrário, ele tem forte desejo altruísta de beneficiar outros. E nós sempre precisamos de irmãos e irmãs que tenham um forte desejo de servir outros. Nós precisamos de mais pioneiros, mais missionários, mais superintendentes de circuito, mais betelitas, mais anciãos, servos ministeriais, voluntários de construção, e a lista continua. Ou seja, é muito importante que cada um de nós sempre avalie o que podemos fazer para servirmos ainda mais a Jeová e aos nossos irmãos e irmãs. Mas surge uma pergunta: qual é a coisa mais importante que precisamos para fazer progresso espiritual? Será que o conhecimento é a coisa mais importante? Então, 1 Coríntios 8:1 diz o seguinte: o conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor edifica. Precisamos ter conhecimento, mas ele não é o mais importante. Em 1907, quando a irmã Melinda Kiefer falou com o irmão Russell sobre o desejo dela de entrar para o tempo integral, ela comentou que antes de dar esse passo, ela precisava aumentar o conhecimento dela. E realmente não fazia nem um ano que ela tinha começado a estudar as publicações dos estudantes da Bíblia. O que será que o irmão Russell respondeu? Veja, se você quer esperar até saber tudo, você nunca vai começar. Então comece e vai aprender ao longo do caminho. E é assim mesmo. Então a fé e a esperança são os mais importantes? Realmente precisamos de fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E com certeza precisamos de esperança. Hebreus 6:19 diz que nossa esperança é como uma âncora para a alma, tanto segura como firme. Mas qual é a coisa mais importante que precisamos para progredir espiritualmente e conseguir servir melhor aos irmãos? Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler o versículo 13. Agora, porém, permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança, o amor. Mas a maior delas é o amor. Mas por quê? O amor é a coisa principal que nós precisamos para progredir em sentido espiritual. Porque, como vimos no texto de hoje, 1 João 4:8, Deus é amor. Falando sobre esse texto, a Sentinela de 1º de junho de 2002 disse: o amor de Deus é tão intenso, tão puro e tão perfeito, e permeia tão cabalmente sua personalidade e suas ações, que se pode dizer corretamente que ele é a própria personificação do amor. Tudo que Jeová faz é motivado por amor. Então é impossível imitarmos a Jeová, é impossível progredirmos espiritualmente, é impossível sermos úteis para Jeová se nossa motivação não for o amor,
Tanto é que Paulo disse isso em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, que tudo que vocês fizerem seja com amor. Os irmãos e as irmãs que têm essa disposição, que são realmente motivados pelo amor, são bem úteis para Jeová. É interessante que em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo falou dos que são dádivas em homens. Vamos ler juntos Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo fala das designações que esses homens receberam. Diz assim: e ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores, para o reajustamento dos santos, para a obra ministerial, para edificar o corpo do Cristo. Aqui acabamos de ler sobre as diferentes designações que os irmãos têm na organização de Deus. Mas como esses irmãos se qualificaram para essas designações? Parte da resposta está no versículo 15. Veja o que diz. Mas falando a verdade, cresçamos, veja, cresçamos em todas as coisas, por amor, em direção àquele que é a cabeça, Cristo. E agora veja o que diz no fim do 16. Quando cada membro funciona bem, isso contribui para o desenvolvimento do corpo, à medida que edifica a si mesmo em amor. O que aprendemos? Que para progredir espiritualmente, nossa motivação tem de ser o amor e temos de mostrar amor. Foi por isso que aqueles irmãos receberam aquelas designações. Eles tinham a motivação correta e aumentavam o amor que sentiam por Jeová e por seus irmãos. Por outro lado, se a nossa motivação não for o amor, o que vai acontecer? Veja o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler os versículos 1 a 3. 1 Coríntios 13, 1 a 3 diz: se eu falar em línguas de homens e de anjos, mas não tiver amor, sou um gongo que ressoa ou um símbolo que retine. E se eu tiver o dom de profecia e entender todos os segredos sagrados e todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé a ponto de mover montanhas, mas não tiver amor, nada sou. E se eu der todos os meus bens para alimentar outros, e se eu entregar o meu corpo para me gabar, mas não tiver amor, de nada me adianta. Qual é o ponto? Jeová quer pessoas que não ficam tentando impressionar outros, e pessoas que a motivação não é ganhar um privilégio ou uma posição de destaque. Jeová quer pessoas que o amem de todo o coração e que tenham por outras pessoas o mesmo amor que Jeová Deus e seu Filho Jesus têm. O irmão Volodya, da Ucrânia, é ancião e pioneiro regular. Ele e outros 9 irmãos se ofereceram para levar comida e medicamentos para outros irmãos em uma das maiores cidades de lá. E nesse momento, as pessoas dessa cidade dependem totalmente da ajuda humanitária, porque os mercados e as farmácias estão literalmente vazios. Eles também levam gasolina, para que os irmãos locais possam ajudar outros irmãos daquela cidade. Esses 10 irmãos arriscam a vida viajando para essa cidade de 2 a 3 vezes por semana, dependendo da quantidade de bombardeios que esteja acontecendo. Eles levam para os irmãos o que eles precisam para sobreviver e transportam aqueles irmãos que querem deixar a cidade. O irmão Volodya disse: eu não sou especial, só estamos ajudando uns aos outros e sentimos o apoio de Jeová. Queridos irmãos, que privilégio maravilhoso é ser uma testemunha de Jeová e estar rodeado por homens e mulheres
que são motivados por um profundo amor por Jeová e um forte desejo de servir outros. Então, vamos continuar buscando formas de crescer em amor para sermos ferramentas cada vez mais úteis nas mãos do nosso maravilhoso Deus, Jeová.